anjo, seja muito bem-vindo de volta. E que 2023 ia ser o ano do trabalho, eu já sabia. O que eu não sabia é que esse ano também ia falar sobre amizades para mim. Eu tenho um vídeo na plataforma e eu vou deixar o link aqui embaixo, eu só vou ter que descobrir qual que é, porque eu não me lembro, em que eu falo que basicamente a minha vida sempre foi muito voltada para relacionamentos e tudo mais, e eu queria meio que mudar esse padrão. Pois bem, a vida trouxe esses desafios e, sinceramente, são desafios muito gostosos. Então, eu queria esmiuçar um pouquinho mais o assunto daquele outro vídeo, trazendo uma nova perspectiva. Ao longo da minha vida, eu sempre escutei que a amizade não era muito importante e de certas pessoas da minha família que nem existia. E que amigos, na verdade, é a sua família. E assim, se eu fosse levar isso ao pé da letra, eu tava lascada. Porque eu sou muito diferente da minha família toda, assim. Eu sou fora da caixinha. Eu descobri, inclusive, acho que foi no Natal ou no Ano Novo, que eu sou lida como a diferentona da família. Achei isso uma honra. Enfim, mas eu ouvi isso a vida inteira. Então, a vida inteira eu moldei a mim mesma em busca de uma relação, sabe? Em busca dessa família, dessa constituição. Eu me lembro que quando eu era casada, minha avó ela falava muito isso. Se você não puder vir no Natal, no Ano Novo, porque você vai estar com teu marido, tá tudo bem. E eu queria estar com ela, e ela ficava tipo, não, você tem que priorizar a família que você está constituindo, sabe? Minha avó tinha isso muito forte. E assim, a minha avó é o ser que já habitou nessa terra, um dos seres que eu mais amo na face da terra, assim, eu sou completamente apaixonada. Então, o que minha avó dizia tinha muita força para mim. E para ela fazia todo sentido. Para mim, eu ficava ok. E junto com outros fatores da minha infância, da minha criação, com essa coisa de desenvolver autoestima e tudo mais, eu comecei a perceber que eu sempre me moldei muito para estar numa relação. Mas isso era só com relacionamento afetivo, amoroso, enfim. Com a amizade, eu sempre fui muito seca, muito aquariana mesmo, assim. Tipo, vacilou, tchau. Sempre fui assim, muito 880, muito radical, cortava da raiz e não tava nem aí. Doía, mas eu não me importava, sabe? Eu sempre fui assim. Em contrapartida, em relacionamentos em que eu sofria vários tipos de agressão, eu não conseguia fazer isso. Então, assim, a pessoa tava me xingando, a pessoa tava me agredindo fisicamente, a pessoa tava me agredindo de todas as formas que você possa imaginar e eu não conseguia me posicionar. No começo, eu até conseguia ter uma força e falar, ó, se você falar assim comigo de novo, não sei o quê. Mas na prática, eu fiquei lá protelando os limites, suportando em prol de não sei exatamente o quê, se não essa crença que eu tô trazendo para vocês. E, sabe? E assim, é aquela história, né? A gente ensina pro outro como ele pode nos tratar. E se o outro me trata com desrespeito, é porque antes disso eu me desrespeitei. Isso foi muito crucial para mim, esse aprendizado, de entender que tudo que o outro faz comigo eu permito que ele faça. Isso para mim me tirou de um lugar de vitimismo e assim, eu vou gravar um vídeo só sobre vitimismo, mas eu descobri, e foi uma descoberta mesmo, do perigo que é você se sentir uma vítima. O perigo, o lugar que você se coloca de perigo. Então, assim, por me sentir uma vítima, eu sofri todas as agressões que são previstas em lei, por exemplo, por me sentir uma vítima. Então, e mais de uma vez na minha vida, para ser sincera. Então, assim, tomar o seu poder de volta é extremamente importante. E depois de eu ter tomado esses insights, ter ficado, sabe, sem ninguém, e botando a minha cabeça no lugar e olhando para o meu passado e entendendo tudo que eu vivenciei, e o meu passado, assim, desde a infância, sabe, eu fui visitando mesmo, eu decidi que eu ia mudar o padrão, em que eu ia ser muito mais aberta às amizades, porque eu sempre escutei que amizades não existiam e eu fiquei, tá, mas eu escutava que relacionamentos amorosos existiam e eu sempre me coloquei em lugares onde eu não construí essa família que eu sonhei para mim. Então, vamos expandir. Gente, 2022, eu já tô que a gente tá em 2023 e agora tá só 2023, mas em 2022 eu decidi quebrar todos os padrões que vocês possam imaginar, todos que eu acessava. E esse foi um deles. Eu decidi quebrar o padrão de ser muito inflexível com a amizade. E eu determinei que 2023 ia ser o ano do trabalho e o ano em que eu ia me desenvolver em todos os padrões que eu pudesse quebrar. Pois bem, dia 5 de janeiro desse ano, eu conheci duas pessoas incríveis, muito queridas, que de quebra veio a informação que eu descobri que elas são minhas almas gêmeas. Sim, existe mais de uma alma gêmea. E não, eu não acreditava em alma gêmea.
Até porque tinha aquela leitura de que é metade da laranja, não sei o quê. E eu, enquanto não monogâmica e pessoa completa que sou, não me conectava com essa explicação. E aí eu entendi que isso não tinha nada a ver. E, tipo, 2 dias antes eu comecei a questionar sobre alma gêmea e 2 dias depois elas apareceram e foi espetacular. E elas estão me ensinando muito sobre amizade, muito sobre ressignificar, muito sobre acolhimento. Eu nunca me senti tão acolhida, tão abraçada, sabe? Eu acho que esse vídeo ele não vai ter um propósito específico, ele vai ser mais um update com um desabafo. E de repente o que eu tô compartilhando traz insight para você, eu espero que sim, inclusive. Então, é um espaço onde eu só me permitia entrar quando eu estava em relacionamento afetivo. Mas é um espaço de me colocar em vulnerabilidade. Então, dizer que eu amo, dizer que algo me incomodou, conversar quando eu tenho alguma ansiedade. E o tanto que eu cresço com essas trocas, mas o tanto que eu cresço. E assim, o que me fez valorizar as amizades e virar essa chave em mim? Porque no ano passado eu tive um período muito conturbado, assim, mais de metade do ano para o final foi bem caótico. E, sinceramente, eu não entrei em situações drásticas de pedir socorro, assim, a nem sei quem, para ser sincera, porque eu tive uma amiga do meu lado que segurou as pontas comigo e que fazia videochamada quando eu estava perto de enlouquecer. Então, assim, eu percebi que sempre quando eu caía, e eu estava num relacionamento amoroso e eu caía, o que me segurava era uma amizade. Por mais que eu não a tivesse por muito tempo, era a amizade que segurava a barra. E aí eu comecei a escutar das pessoas o quanto as amizades ajudaram a lidar com as situações e não um relacionamento afetivo. E aí quando eu entendi isso, eu fiquei assim, cara, eu tava focando no lugar errado. E não é que não é para eu focar em relacionamento amoroso, não é isso, mas eu realmente apostava todas as minhas fichas naquilo. Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Então, se eu precisasse romper a amizade, eu rompia, sabe? Eu não dava o valor devido e etc. E aí, eu falo para vocês como a vida é perfeita e tudo está em seu devido lugar. Eu nunca me senti tão pertencente quanto eu me sinto agora. Então, se essas amizades que eu estou conhecendo agora, que são minhas almas gêmeas, tivessem vindo antes desse aprendizado, eu provavelmente nem teria me conectado com esse conceito de alma gêmea, sabe? Com esse conceito de uma amizade que vai me fortalecer, esse conceito de amizade em que eu gravei um vídeo aqui falando sobre Calada Vence e lá eu posso falar. Eu não preciso entrar no Calada Vence. E eu achei que eu nunca fosse experienciar isso. Eu jurava que eu jamais passaria por isso. Engraçado que chegou a sair para a tiragem de tarô do meu signo, acho que foi o solar até, falando que eu ia encontrar minha tribo. E eu me lembro que eu falava assim para mim mesma, né? Eu já desisti. Eu vim aqui uma ermitã. Eu já desisti, não vou achar essas pessoas. Virou o ano, eu achei logo as duas de uma vez. E o melhor de tudo, eu conectei as duas e elas se dão super bem. E é a primeira vez em que eu tenho uma amizade em trio em que eu não me sinto excluída. Então, quando eu decidi olhar para as amizades com a dignidade, com a honra que elas merecem, eu fui presenteada com duas pessoas incríveis, agora três, né? Porque essa minha amiga que segurou as pontas comigo também tá comigo, então agora três. Mas eu fui presenteada agora com conexões muito profundas, com conexões de expansão de consciência, com tudo aquilo que eu pedi a Deus, que eu falava para o universo, eu queria muito conversar com pessoas e que eu saísse da conversa sentindo que eu expandi, sabe? E eu encontrei esse espaço. E assim, ainda estou tentando entender também sobre equilíbrios do tanto que conversa e aí o quanto eu não estou me ausentando de mim. Quando eu tiver um relacionamento afetivo, eu vou entender como que eu faço esse equilíbrio também. Mas está sendo muito gostoso viver uma experiência de uma amizade em que eu consigo potencializar ela. Eu consigo olhar para ela com a potência que ela tem, sabe? Porque eu passei a vida inteira só procurando gente para me relacionar afetivamente. E as amizades eram meio que um. Como é que eu posso explicar de uma maneira que não pareça desrespeitosa? Porque não era desrespeitoso. Momentâneo. Na minha cabeça era momentâneo, porque quando eu constituísse minha família, cada um iria para um lado, porque a pessoa também vai constituir a família dela quando ela achar, e vida que segue. E não, eu posso constituir família com os meus amigos incluídos, sabe? E isso para mim foi uma descoberta incrível. E principalmente entender que
tudo está na mais perfeita ordem. E se hoje essas amizades chegaram para mim, é porque com certeza eu entendi o recado. E eu estou disposta a ser o mais íntegra, o mais digna e o mais honesta possível para fazer isso acontecer. E hoje eu não busco mais integrar uma família e as amizades, se calhar de funcionar, funcionou. Não, eu faço questão que tudo se integre, porque eu entendi o valor da amizade. Eu entendi que a amizade é. Eu não consigo narrar em palavras. Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu não sabia perpetuar uma amizade, entendeu? Até pela minha vida ser muito cíclica, eu comecei a achar que era por isso. E talvez seja. Mas no dia a dia eu não sentia projeto. Eu vivia cada dia com intensidade. Então, quem já foi meu amigo e quem é meu amigo sabe do que eu tô falando. Mas eu não tinha esse projeto. Projeto para mim era só relacionamento amoroso, entendeu? E hoje eu quero muito ter uma amizade que daqui a 3, 4, 5 anos eu fale algo para ela e ela fale assim para mim: Juliana, eu já conheço o seu padrão. Que tal você olhar por esse lado? Sabe assim? A pessoa que já te conhece, que ela sabe como você pensa, como você age, o que vai te magoar, o que não vai. Eu quero essa construção de relação. E para mim, ter conhecido essas duas mulheres diante de tanto aprendizado que eu estou acessando, só me mostra o quanto eu estou pronta para fazer isso dar certo. E o quanto eu fui vagando até chegar aqui, sabe? Claro que eu tenho amigos que eu levo no meu coração, na minha alma, e vão estar sempre comigo com muita honra, porque eu tenho um carinho absurdo. Não estou dizendo que essas pessoas elas tiveram menos valor ou alguma coisa do tipo. Só que eu encontrei alguém, dois alguém, né, no caso, que vibram a mesma sintonia, as paradas assim, tipo, vamos pensar em extraterrestre, vamos pensar em lei da atração e vamos pensar em expansão da consciência, em não acessar vitimismo e acessar responsabilidade. Enfim, várias coisas que era muito segregado os grupos, entendeu? Essa pessoa eu podia acessar isso, essa pessoa podia acessar aquilo. E agora eu consegui achar pessoas que são a expansão em si, sabe? Acho que no fim das contas esse vídeo vai ser um obrigada para as minhas amigas. A minha intenção era fazer um update, mas as coisas estão caminhando para mais uma gratidão. Então fica aqui a minha gratidão, amigas, minhas irmãs de alma. Eu amo vocês e gratidão. Então, é isso. Esse ano está sendo um ano em que eu estou aprendendo sobre valorizar as amizades. E se você é alguém assim como eu, que sempre valorizou muito o relacionamento romântico, observa quem está com você, ou quem poderia estar com você, quando você precisa conversar até sobre esse relacionamento romântico. Porque quando eu estou em relacionamento e eu preciso conversar sobre aquilo, eu nem sempre eu vou falar com a pessoa. Às vezes eu preciso conversar com um amigo. Inclusive, foi através de uma amizade em que eu tive uma red flag anunciada e eu não dei importância. Mas foi uma amizade que me avisou, em que eu estava numa red flag. Então, não dei importância, paguei para ver e literalmente paguei. Não, não literalmente, né? Porque não foi em dinheiro, mas no sentido de recebi, entendeu? Então, meu convite é, se fizer sentido para você, observa o que você sente, como você percebe as coisas, como que você vê o mundo. Tenta observar para onde o seu foco tá indo, sabe? Para onde você tá olhando. Porque depois que eu estive no fundo do poço, e todas as vezes que eu visitei o fundo do poço foram amigos que me tiraram de lá, eu entendi o valor de uma amizade. E eu espero nunca mais perder essa capacidade de construir laços amigáveis e não só amorosos. Claro que eu vou continuar dando meu amor e minha dedicação para os relacionamentos afetivos, mas a minha vida parou de se resumir a isso. E quando parou de se resumir a isso, eu também parei de me colocar em situações e em locais e com pessoas que não valiam muito a pena para o meu caminhar, para minha jornada, sabe? Que ia ser mais um aprendizado, mas que eu poderia já ter prestado atenção, porque esse aprendizado já estava disponível, eu já passei por ele antes, sabe? Coisas assim. Mas a gente faz na teimosia achando que vai ser diferente e acaba não sendo. Coisas do tipo. Então, esse é um vídeo de agradecimento ao universo por ter colocado as pessoas certas no momento certo. Tudo está em seu devido lugar, na mais perfeita ordem. E gratidão às minhas amigas do meu coração, da minha alma, por co-criar essa realidade comigo, por estarem comigo hoje muito melhor, por terem esperado esse momento. Obrigada
toda a falange espiritual, toda a egrégora que uniu a gente para que eu possa crescer observando elas, trocando com elas e, consequentemente, elas também crescem, porque, obviamente, a vida é uma troca. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você, que você esteja saindo daqui muito melhor do que quando você chegou, que eu tenha sido uma contribuição na sua vida. Eu agradeço a confiança e por você estar aqui até o presente momento. Até o próximo vídeo. Um beijo.